Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. Você que já deixou separada a sua pergunta escrita aí do lado do telefone para participar ao vivo, chegou a hora. Aliás, eu peço só mais uns segundinhos de paciência para que daqui a pouco você participe ao vivo pelo 3954-3010 e 3954-3011, porque inicialmente, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Luciana e Padre Ednei Evaldo Batista, sua bênção. Deus o abençoe e a todos os nossos ouvintes também. Muito bom dia, Padre. Estamos iniciando mais uma edição do Por Dentro do Assunto, porque eu pedi para você esperar só um pouquinho para participar ao vivo. Porque primeiro, o espaço é do tema do dia e já suas curiosidades e o auxílio para a caminhada estarão sendo dados pelo Padre Ednei. Tema do dia, querido Padre Ednei. Ok. Bom, amanhã, dia 1º de maio, nós celebramos nossos 34 anos de Diocese de São José dos Campos. 34 anos de instalação desta diocese. Então quero falar um pouquinho, nesse momento, sobre a diocese. O que é a diocese? O que ela faz? Como que ela se organiza? Qual é a importância dela para nós, para todos, para o mundo também? Bom, a diocese, ela é uma porção do povo de Deus que está presente num determinado território. E isso é determinado pela Santa Sé, né? Por Roma, com o auxílio, né? A organização prática da Nunciatura Apostólica, que quando percebe a necessidade da criação de uma diocese, desmembrando a de outra, então prepara toda uma organização nesse sentido, envia a Roma, e Roma depois então, o Papa, cria a diocese, nomeia o bispo. Portanto, é uma porção do povo de Deus que está num determinado território. A diocese é a Igreja de Jesus Cristo. Não é toda a Igreja, porque a Igreja de Jesus Cristo está presente no mundo inteiro. Mas ela é a igreja inteira. O que isso quer dizer? É a igreja fundada por Jesus Cristo com todos os seus elementos presentes, então, naquela região. Ela não é só uma parte da igreja. Quantitativamente, ela é uma parte da igreja. Mas, teologicamente, ela é a igreja inteira. É a igreja de Jesus Cristo com todos os seus elementos. Primeiro elemento, querido por Jesus Cristo para a sua igreja, a liderança dos apóstolos, que no nosso caso é realizada pela figura do bispo. O bispo é o sucessor dos apóstolos, é aquele que, em nome de Cristo, foi enviado para anunciar, para liderar aquela porção do povo de Deus. Depois, na diocese, como igreja, nós temos os sacramentos. Os sacramentos que Jesus Cristo instituiu e deixou para o seu povo como alimento, como meio de força, de vida, de graça, para o povo viver a sua vocação e missão. Temos a palavra de Deus, anunciada, refletida, pregada nas liturgias e ensinada na catequese também. Então é outro elemento que constitui a igreja. Temos os colaboradores do bispo, que são os padres, os diáconos, né? Eles derivam do ministério do bispo, por isso são ordenados pelo bispo, para serem colaboradores do bispo no serviço do povo. Temos a catequese, que é a transmissão da fé, da doutrina. Temos o testemunho, né? A vivência da fé como testemunho. Então são os elementos que compõem a Igreja de Jesus Cristo. Então eu disse que a diocese ela é governada pelo bispo e depois ela se organiza no povo de Deus, nas pastorais, nos movimentos, nas paróquias. Nossa diocese possui 44 paróquias, 44 comunidades. Algumas comunidades são dirigidas, coordenadas por padres de congregações religiosas. Não são muitas, mas nós temos na diocese algumas que são coordenadas por padres de congregação religiosa. E as outras são coordenadas por padres diocesanos,
formados, ordenados aqui na própria diocese. As pastorais e movimentos da nossa diocese somam aí um número de uns 80 grupos de apostolado, de atuação evangelizadora, o que é uma grande riqueza, né? E termino dizendo assim, a diocese não é o governo da igreja naquele território, a diocese não é o bispo, a diocese não são os padres, a diocese não é o escritório que gerencia todo o trabalho. A diocese é todo o povo de Deus. Nós somos a diocese. Então amanhã nós nos alegramos por sermos esta porção do povo de Deus presente aqui no território, que é encabeçado por São José dos Campos, mas que compreende também as cidades de Jacareí, Santa Branca, Paraibuna, Igaratá e Monteiro Lobato. São estas 6 cidades que compõem o território da nossa diocese, hoje estimado em quase 1 milhão de habitantes, né, numa extensão que não é muito grande, mas que é bastante populosa. E sob o governo de Dom César, que é o nosso 4º bispo, com 70 padres diocesanos, e aí mais uma dúzia, mais ou menos, de padres religiosos que nos ajudam, também com a presença de muitas comunidades religiosas, né, congregações femininas, que prestam seu trabalho na diocese. E assim nós caminhamos como povo de Deus, na direção do reino definitivo, na missão de anunciar, de viver e anunciar o Evangelho, sempre assistidos pela graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora e também pelo patrocínio de São José, que é o padroeiro da nossa diocese, porque é o padroeiro da cidade que dá o nome à diocese, e também porque a diocese foi instalada no dia 1º de maio, que é dedicado a São José Operário. Então São José é o nosso patrono e sob a sua guia, sob a sua intercessão, nós caminhamos. Festejemos, agradeçamos amanhã de modo especial os 34 anos de existência e de missão da nossa diocese. Parabéns a todos os diocesanos, então, por caminharem juntos e cada vez que essa comunhão se torne mais forte para que todos continuem falando a mesma língua, né, padre? Isso. Pois bem, tema do dia bem dado, parabéns à Diocese, 34 anos, comemoraremos amanhã. E agora, espaço para os ouvintes falarem conosco. O Carlos, o Xará, Jardim Veneza, fala conosco, bom dia. Bom dia, Carlos Sena. Bom dia, meu querido, pode fazer a sua pergunta ao padre. Tá bom. Em primeiro lugar, sua bênção, Padre Ednei. Deus o abençoe. Padre Ednei, a minha pergunta é essa. São duas. A paróquia Nossa Senhora de Fátima aqui do Jardim Oriente, ela foi desmembrada da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Isso. Se ela quiser voltar, ter autorização do bispo, pode? Não. É a outra pergunta, qual que é? A outra pergunta é assim, nós dos setores tem a missa de quarta-feiras nas ruas. É proibido celebrar a missa nos setores ou tem que ter ordem também? Tá bom. Então, a primeira pergunta é que uma paróquia, uma vez criada, ela não é extinta, a não ser por algum motivo muito sério. Um exemplo seria assim, se a paróquia ela é numa realidade rural e depois, com o tempo, o povo começa a ir embora dali, as casas vão se esvaziando, o povo vai para a cidade, não fica quase ninguém morando ali, então não tem sentido ter uma paróquia, né? Aí o bispo pode extinguir uma paróquia. No Brasil, não conheço casos assim, mas deve ter. Eu já vi um caso lá na Itália de uma paróquia que foi extinta. Ela não tem mais habitantes, porque o pessoal mudou da região para a cidade e ficou lá. A igreja ainda existe até hoje, mas não tem mais atividade nenhuma ali, né? E foi criada uma outra paróquia num outro lugar com outro título. Essa não existe mais. Poderia extinguir por um motivo grave, mas no nosso caso aqui jamais, né? A paróquia foi desmembrada da outra exatamente para ter um melhor atendimento, com a presença do padre, com a presença e atuação das pastorais, dos movimentos, para atender melhor o povo. Então, não teria motivo para extinguir a paróquia, né? Só se houvesse o caso de não termos padres suficientes para atender todas, então poderia acontecer que um padre atendesse ou 2 padres atendessem 2 paróquias.
sem morar diretamente numa delas. Mas não seria extinta a paróquia, não teria motivo, razão para isso. Outra pergunta é a missa de setor. Né? Bom, se já se faz, é porque se pode fazer, né? Ninguém estaria fazendo algo que fosse proibido, a revelia. Para nós brasileiros, de forma geral, não há nenhum problema em termos essas celebrações nas casas, até porque a igreja começou nas casas. As reuniões dos primeiros cristãos não eram em igrejas templo, porque não havia. Isso aí veio posteriormente, inclusive era a religião cristã não era ainda oficializada, reconhecida pelo Estado. Isso demorou aí uns 200, 300 anos para acontecer. Então os cristãos se reuniam nas casas de famílias, né? E em consequência ali a comunidade ia crescendo e depois, quando foi possível, começaram a construir as igrejas como local da comunidade se reunir. Então nós não temos nenhum problema e é uma riqueza para a nossa pastoral, para a nossa evangelização, podermos celebrar nas casas das famílias. Eu gosto sempre de dizer que são missas caseiras, né? Missas assim, onde o povo participa com muita piedade, com muito amor e às vezes com muita criatividade, até com algum teatro que as crianças fazem, um canto mais espontâneo, sem muita formalização de instrumentos. E ali vai despontando sempre mais o povo de fé, a comunidade que vai se conhecendo. Muitas vezes essas celebrações terminam com uma confraternização, um lanche, um cafezinho. Isso é muito bom, né? Isso vai nos aproximando uns dos outros. Então nós estamos no caminho certo. Isso é uma riqueza onde é possível fazer, que se faça sempre mais. E não tem nada de errado não. A igreja, na figura do bispo, dos padres e com a autorização também do Papa, está no caminho certo ao fazer isso. Não tem nenhum problema. Muito obrigado, Carlos, aí do Jardim Veneza, pela sua pergunta. E agora o nosso amigo Francisco, do São Judas, participa conosco. Bom dia, Francisco. Bom dia. Fique à vontade. Pai de Jesus, amor de Maria. Amém. E sua bênção, Padre. Deus o abençoe, Francisco. A minha pergunta é simples e deve ser mais fácil, mais rápido para ele responder. Quer ver? Amanhã vai ser ordenado um diácono. Sim. Transitório, no caso, né? Isso. A igreja sempre teve a ordenação diaconal antes do sacerdote, ou foi depois do Concílio Vaticano II? Não. Acho que é só isso mesmo. Tá bom, obrigado. Valeu. Não, sempre teve, não diria sempre, desde os primeiros momentos, né? Tempo dos apóstolos, isso ainda não era bem organizado dessa forma. Embora já existisse o diaconado, sim. Né, no Atos dos Apóstolos se diz que foram ordenados 7 homens para o serviço dos pobres, das viúvas, e eles não faziam parte do grupo dos apóstolos. Mas isso não quer dizer que depois eles foram ordenados padres. Não, ainda naquele momento a coisa não era bem assim. Mas mais tarde então veio o diaconado na igreja como uma fase anterior ao presbiterado, né, ao sacerdócio. Então não é depois do concílio não, isso é mais antigo e agora eu não saberia dizer com exatidão desde quando, mas é bem mais antigo do que o pós-concílio que nós estamos vivendo, né? É bem verdade que antes do concílio, por um tempo era bem diferente a coisa, né? Havia inclusive o subdiaconado, né? Era mais ou menos como se a pessoa fosse sendo introduzida aos poucos na responsabilidade, na missão do serviço, né, do testemunho. Então ela gradualmente ia sendo introduzida nisso. Com o concílio houve uma simplificação. Então nós temos o diaconado, que pode ser provisório ou transitório ou permanente, né? Transitório para o caso daqueles homens que estudaram no seminário e que depois serão ordenados padres. Então eles se prepararam para o sacerdócio. E aí, como fase de preparação, de antecipação do ministério, né, eles vão receber o diaconado e pelo menos 6 meses depois o presbiterado.
Já existe também, e na nossa diocese nós temos um grande número de gente assim, o diaconado permanente, que é a ordenação diaconal de homens casados. Esses são vocacionados ao diaconado apenas. Mesmo no caso daqueles que ficam viúvos, não necessariamente se vai para o sacerdócio. Há casos que, bem estudados, bem refletidos, até possam ir. Mas não é uma prática comum, que necessariamente o diácono permanente, casado, depois se venha a ficar viúvo e não tenha mais aí responsabilidade pelos filhos, já estão criados, já estão encaminhados, não necessariamente ele será padre. Por quê? Porque a vocação dele inicial era o matrimônio e depois veio a vocação diaconal. Não era vocação sacerdotal. Então não confundamos as coisas de que basta aceder a passar para o próximo grau. Não. É preciso ver se a pessoa teria a vocação sacerdotal mesmo, né, mas fez um outro caminho e aí poderia então ser ordenado, mais preparado e ordenado. Mas são casos raros em que isso acontece. Até uma pergunta em relação a isso, padre, que já me fizeram. Diácono, que aí se sua esposa vem a falecer, se torna viúvo, perguntaram se o diácono pode casar novamente ou não pode. Não, casar ele não pode. Uma vez ordenado, mesmo que ele não siga em frente sendo ordenado padre, ele não tem também retorno. Ele não volta a ser, ele não pode se casar novamente, certo? Agora, se for estudado, refletido... Não é mais leigo, é do clero, né? E continua sendo membro do clero, exatamente. Perfeito. Francisco do São Judas, obrigado por sua participação. Agora o Mário, lá do Bandeira Branca, participa também do Por Dentro do Assunto. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os jovens presentes. Obrigado, querido. Pode fazer a sua pergunta ao padre. Então, jovem padre Ednei, sim. Por exemplo, a pessoa se encontra num determinado lugar, seja uma igreja, né, uma sinagoga, seja lá o nome que leve, tá? Seja padre, seja bispo, missionário, ancião, certo. Por aí tudo, tá? Aí de repente ele está lá pregando a palavra, ou uma homilia, né, como a igreja católica fala, né? Aí de repente ele fala assim, quem é batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Quem aceitou Jesus, por aí vai, tá? Não tem medo de nada, não teme nada. De repente até ele cita algumas passagens bíblicas, dependendo, né, do texto, né, da Bíblia, né, a passagem, né? O Senhor é meu pastor, é meu escudo, minha fortaleza. Mas daí de repente ele falou isso e a pessoa olha, ele está dentro de uma cabine blindada, né? Ou seja, prova de bala, né? Ali dentro, né? E ele continua pregando, falando sobre isso, sobre aquilo, né? Eu pergunto, né? Aconteceu uma contradição no que ele falou a respeito? E isso eu digo porque de repente vamos supor que eles estão querendo matá-lo, né? Tá bom. Obrigado pela sua participação. Bom, o que você coloca é um caso assim muito hipotético, né? Não é um negócio que aconteça, não diria nem de vez em quando. Alguém está dentro de uma cabine blindada pregando a palavra de Deus. Se isso acontecer, não tem que estudar o porquê isso, se é alguém que está sendo perseguido, mas não sei, acho que é um caso muito, muito fantástico, não é o comum da vida. Mas não é isso também, né? Não é uma contradição. Quando a gente diz que a força de Deus está conosco, e isso nos capacita a fazer coisas grandiosas, não é de forma mágica. Não é que a gente vai fazer isso sem dificuldade humana, né? Qualquer coisa que nós fazemos, eu sou padre, recebi a graça do Espírito Santo na minha ordenação, fui preparado, tenho certeza de que Deus age através de mim, mas é claro que algumas coisas que eu vou fazer eu tenho dificuldade, alguma reflexão da palavra, de algum assunto, eu tenho que sentar, eu tenho que ler, eu tenho que preparar, eu tenho que buscar ideias, às vezes até colocar no papel para não me perder, né? Numa aula que eu vou dar, não é porque eu sou padre e estudei que eu sei tudo e eu não tenho que sentar antes e preparar. Então não é mágico. A graça de Deus, ela age sempre em consonância, em conformidade, junto com a natureza.
Né? Na teologia clássica se diz assim, que a graça, ela supõe a natureza, ela não substitui a natureza. Então não é que, porque Deus está conosco, não vou ter medo de nada, posso entrar aí na frente do carro que vai bater em mim, nada vai acontecer. Não, isso é abuso, eu diria falta de juízo, né? Falta de bom senso. Não existe isso. Que Deus está conosco e que Ele nos capacita a vivermos a vontade dEle, isso é certo. Mas como isso? Aí de uma forma misteriosa. Jesus, quando estava no Horto das Oliveiras, pediu para o Pai livrá-lo do sofrimento, livrá-lo daquela hora, afastar dele o cálice. Mas também disse, faça-se a tua, não a minha vontade. E a carta aos Hebreus vai dizer que Jesus foi atendido. Em que sentido que ele foi atendido? Não que ele não passou pela morte, pelo sofrimento. E São Lucas vai dizer que ele suou sangue de angústia, sentiu dor, sofreu sim. Mas ele foi atendido no sentido de que Deus deu força ao seu coração, à sua vontade para permanecer firme, para não desistir, né? E mesmo não sentindo que Deus estivesse ali do lado dele, ele confiou em Deus. Isso foi graça, foi dom. Também isso acontece para nós. Quando nós vemos aquelas cenas que aparecem na televisão, na internet, daqueles cristãos que estão sendo martirizados, né? Mortos pelos aqueles muçulmanos radicais, eles ali rezando, claro que estão com medo, claro que estão se sentindo mal naquela situação, claro que gostariam de estar fora daquilo, mas ao mesmo tempo estão ali, e não abandonando a fé, não renegando Jesus Cristo, né? E isso é graça, isso é a força de Deus em nós. Nos evangelhos nós vemos Jesus dizendo que aquilo que nós devemos dizer quando formos levados diante de reis, de autoridades, quando formos acusados de coisas que nem fizemos, vai ser dito na hora. É a força, é a graça que vem ao coração, que vem ao espírito. Não é alguma coisa que vem de fora, não é um poder extraordinário de desaparecer da frente das pessoas ou de dizer palavras que façam as pessoas cair. Isso é coisa de fantasia, de filme, né? Do folclore. Na nossa experiência com Deus acontece tudo de forma muito natural. Os santos que iam para o martírio eram fortes, mas não porque não tinham medo, mas porque acima do medo estava a sua fé, estava a sua confiança na graça de Deus. Mas que os tormentos do martírio doíam, mas eles suportavam isso com esta força de vontade sustentada pela graça de Deus. Muito obrigado, Mário, por sua pergunta, sua participação. Agora o WhatsApp, que vem com algumas outras perguntas, uma delas que ficou da semana passada. A Ângela, do Residencial União, pergunta: quando rezamos o terço, é obrigado a contemplar os mistérios, pois não consigo decorá-los? Pois é, né? Mas tem umas ajudas que são tão preciosas para nós. Bendito seja quem inventou o papel e a caneta. Dá para a gente anotar, tem tantos livrinhos, tantos folhetos que a gente pode se utilizar, mas não quer dizer que seja obrigado, né? Somos obrigados a contemplar? Não, gente. Na nossa relação com Deus, não somos obrigados a nada. A nossa relação com Deus tem que ser uma relação de filhos. Os filhos não fazem as coisas para os pais, não falam com os pais, não agradecem os pais, não elogiam os pais porque são obrigados, mas porque amam. Um filho diz para a mãe: mãe, você é tão linda, mãe, eu te amo tanto, mãe, você é tudo para mim. Porque ele é obrigado a falar? Porque ele aprendeu isso na escola? Não, ele fala isso porque ele ama a mãe, isso nasce do coração. Então a nossa oração, a nossa relação com Deus tem que nascer do coração, não da obrigação, não das regras, das leis. Agora é claro que existe uma organização das coisas, né? A própria liturgia é uma organização. A divisão do terço em mistérios, do rosário em terços, que agora são quartos, né, porque são 4 grupos, e os mistérios são instrumentais, são como que placas de trânsito na beira da estrada que nos ajudam a nos manter na direção certa. Mas nós podemos ser espontâneos. Se eu estou num lugar, eu não tenho um folhetinho, eu não tenho anotado os mistérios, eu penso no jeito de Jesus.
Eu penso nos gestos de Jesus para com os pobres, para com os pecadores, para com as crianças, para com os doentes. Contemplar o mistério significa deter-se diante de um gesto, de uma cena do Evangelho e deixar que a força daquela cena entre no meu coração, faça parte da minha vida e me mova a fazer a mesma coisa. Então o terço, quando a gente repete em cada mistério as 10 Ave-Marias, ele é como se fosse um fundo musical que nos mantém fixos naquela imagem, naquela cena do Evangelho, para que aquela cena como que se imprima em nosso coração, em nossa vida, e nos leve a fazer a mesma coisa. Ou pelo menos faça nascer em nós a admiração, a gratidão, o louvor, porque ao fazer aquilo, Jesus estava se referindo a mim, estava fazendo para mim. Naquele doente que ele curou, que ele levantou, que ele estendeu a mão, era em mim que Jesus estava tocando, na minha enfermidade, na minha miséria. Então veja, a gente pode ser criativo, né? O ser humano, ele tem uma capacidade tão bonita de se adaptar. Eu sempre digo assim, se você trouxer um pinguim lá do Polo Norte e colocá-lo ali no Rio de Janeiro, em pleno verão, ele vai morrer. Porque ele não é adaptável ao clima quente. Pinguim é bicho do gelo, da neve. Mas o ser humano, ele pode ir morar lá no Polo Norte. Vai sentir muito frio no começo, mas vai se adaptando. Então nós podemos nos adaptar, podemos ser criativos, né? A criatividade humana, às vezes, ela é usada para aquilo que não é bom. Para fazer piada, para fazer gozação dos outros. Por que não podemos usar nossa criatividade para louvar a Deus? Então nós temos um sistema de rezar o terço, ótimo. Mas eu não me adapto, eu não decoro, eu não lembro. Crie o seu sistema. Reze, entre em comunhão com Deus, na companhia de Maria, louve a Deus. Pense nas coisas bonitas que Jesus fez e falou. Você está rezando o terço, você está contemplando os mistérios da fé. Isso é o mais importante. Tá aí mais uma pergunta, padre, que veio pra gente pelo WhatsApp. Pediu para não se identificar. Mais duas perguntas do WhatsApp. Primeiro, quem se identificou foi a Cristina Faria, do Dom Pedro I. Apesar que isso já começou falando no tema do dia, diferença entre padres diocesanos e deonianos, ela quer saber. Sim, os padres deonianos, eles pertencem a uma congregação religiosa, fundada por padre Deon, que era um francês. Isso, coisa de uns 200 anos, eu creio. Não sei quanto tempo tem a congregação. Mas padre Deon, então, fundou essa congregação, cujo carisma é imitar o coração de Jesus, né? Voltado para as misérias humanas, para os sofrimentos. Então os padres que pertencem a essa congregação, padres do Sagrado Coração de Jesus, são chamados deonianos por causa do nome do fundador. E eles têm presença na nossa diocese, são 2 paróquias que eles coordenam, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes e a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desde o começo desse ano, né? Então eles são padres ordenados como nós, celebram a missa, administram os sacramentos, coordenam a paróquia, tiveram o mesmo estudo que nós, alguns deles até estudaram junto conosco, foram nossos professores, porém pertencem a uma congregação. Eles vivem o carisma daquela congregação, né? As propostas feitas pelo fundador, o jeito de trabalhar, e a espiritualidade também, voltada ao coração de Jesus, e respondem a um superior, né? Eles têm um superior geral da congregação para o mundo inteiro e tem um superior local chamado provincial. E depois cada comunidade também tem o seu superior responsável, que é uma espécie de um coordenador das funções, dos trabalhos e ajuda também na vivência ali, na coordenação daquela comunidade em relação à congregação em geral. Nós, diocesanos, pertencemos à diocese. O termo que nós usamos é que nós somos incardinados, nós somos ligados à diocese. O nosso chefe, entre aspas, é o bispo, né? É o bispo que coordena o nosso trabalho, que nos designa para uma comunidade, para um trabalho, que nos transfere, que nos adverte sobre alguma coisa que a gente não esteja fazendo corretamente,
que nos apoia no momento de dificuldade, né? E nós, padres diocesanos, temos como carisma o cuidado do povo nas paróquias. Antigamente, os padres religiosos tinham outros trabalhos, cuidavam de hospital, de escola, de orfanato, de asilos, né? Enquanto que os diocesanos cuidavam das paróquias, trabalho ali de sacramental, atendimento, organização. Hoje tem muitos religiosos que também cuidam de paróquias, como o caso dessa congregação que foi citada. Nós diocesanos vivemos também a espiritualidade do bom pastor, o Cristo que é o bom pastor, que dá a vida, que se gasta pelas suas ovelhas, que vai ao encontro das ovelhas, que procura aquelas que estão desgarradas, né? Que cura as que estão machucadas. No nosso zelo pastoral, nós deveríamos reproduzir, então, os gestos, o jeito do Cristo bom pastor. É basicamente essa a diferença. Mais uma pergunta, agora sim, essa será a última que nos veio pelo WhatsApp. E aproveitando que as perguntas que não deram para ser respondidas hoje, na próxima edição estaremos fazendo o possível, né, padre? Se Deus quiser. Falando do WhatsApp, a pessoa que não quis se identificar perguntou: confissão com padre pode ser pelo WhatsApp também? Ai, pelo amor de Deus. Não. Sacramentos, na sua natureza, eles pedem presença física, tanto do fiel que o recebe, quanto do ministro que o confere. Então, para nenhum sacramento existe a possibilidade de ser dado à distância ou pelos modernos meios de comunicação. Embora a confissão ela se realize, vamos dizer assim, materialmente pelo falar, né? O conversar ali, expor os seus pecados, receber conselhos e depois na prece do sacerdote que confere a absolvição, mas não é possível, não é permitido, não faz parte da teologia do pensamento da igreja, né? Bênção pelo meio de comunicação, como eu já falei aqui outras vezes, ao menos que seja ao vivo, que haja a presença do ministro ali mesmo falando, não só a voz do ministro gravada já há muito tempo, né? Liturgia, mesma coisa, né? A missa, se estiver sendo celebrada naquele horário e transmitida, é uma coisa, mas é assim mesmo para quem está assistindo em casa e não pode ir à igreja, não é que tenha a mesma validade da presença ali física. Agora, os sacramentos, outros, né, na confissão, de jeito nenhum, né? Então, mesmo que não haja uma matéria de unção, de entrega de alguma coisa para a pessoa, ou de derramamento de água, mesmo não havendo isso, sendo só palavras, para o sacramento da confissão não é possível fazer por meios de comunicação. Internet, celular, zap, nada disso. Muito obrigado ao povo de Deus que deixou suas perguntas para nós, participando deste programa que esclarece, que ajuda a nossa caminhada, que reforça a nossa fé. Deixa eu ver aqui, acho que veio mais alguma outra pergunta. Diz que reza o terço missionário com as crianças e se também precisa contemplar. Essa pergunta veio, é do Rogério da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Altos de Santana. Então, mesma coisa, né? O que está sendo feito é uma coisa excelente, rezar o terço missionário com as crianças. Temos esse hábito normal de contemplar os mistérios, até com a divisão em alguns dias da semana, mas temos a liberdade, gente. Nós estamos no tempo pascal, se quisermos nesse tempo rezar todos os dias os mistérios gloriosos, né, da ressurreição, mas também se quisermos voltar aos mistérios da alegria, que são tão bonitos, temos essa liberdade, não façamos daquilo que é uma orientação uma camisa de força, como se fazendo diferente não tivesse valor, né? E se quiser fazer de outra maneira ainda, ao invés de contemplar os mistérios tradicionais propostos, pegar outras cenas do Evangelho, por exemplo, aí falando com as crianças, vamos pegar cenas do Evangelho em que Jesus falou das crianças, se encontrou com as crianças, fez alguma coisa lá junto com as crianças.
podemos fazer, não tem problema não. Isso aí não invalida o valor daquele momento, que é um momento de oração, de meditação. Temos liberdade para isso, sim. Tá certo. Outras perguntas, semana que vem, serão atendidas. Padre, para encerrarmos este momento que foi, mais uma vez, muito rico para todos nós da Diocese, deixe-nos a sua bênção sacerdotal. Com certeza. Então, que a presença de Maria esteja sempre conosco. Nós vamos entrar no mês de maio, dedicado a ela. Aproveitemos para nos lembrar do jeito de Maria. Que esse jeito nos acompanhe na nossa relação com Jesus, com o Pai, com o Espírito, na nossa relação com os irmãos, com a Igreja, que é a nossa mãe também. E que assim sigamos cada vez mais comprometidos e felizes no caminho da fé. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que Deus o abençoe hoje e sempre, Padre Dinei. Amém. Obrigado mais uma vez por essa força tremenda que nos dá toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, dentro do Show da Mensagem, na programação da Rádio da Diocese, com o Por Dentro do Assunto, que fica por aqui. E a próxima edição, quinta-feira que vem, 11 horas da manhã, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Edneivaldo Batista, auxílios técnicos com palmas e tudo, com o Márcio Buim. Ficamos por aqui. Na sequência, momento de oração.